De uma das janelas superiores, o rosto de uma menina apareceu. E não sei quem vive aqui. Supostamente é um garoto, mas vi claramente o rosto de uma garotinha naquela janela. A data exata parece ter se perdido com o tempo, mas em algum momento em meados dos anos 1800, no silêncio da noite, o Dr. Charles Finney, um médico residente em Atchison, Kansas, ouviu uma batida forte à sua porta. Ao abrir cautelosamente, encontrou uma mulher visivelmente perturbada, segurando sua filha de 6 anos nos braços. A garota estava em extrema dor. O Dr. Finney logo percebeu que o apêndice da menina estava prestes a se romper. Então a levou rapidamente para a sala de operações, localizada no porão de sua casa. Infelizmente, na pressa de tentar salvar a criança, ele administrou uma dose incorreta de anestesia, o que resultou na morte da menina em sua mesa de operações, enquanto ela gritava de dor. Essa é a história mais difundida sobre a origem de uma das casas mais famosas por assombrações nos Estados Unidos, a Casa de Sally. Contudo, apesar de ser um relato perturbador, não há evidências que comprovem sua veracidade. Alguns detalhes coincidem. Charles Finney era de fato um médico que morava na casa, e a residência foi construída anos antes da história acontecer, por M.C. Finney. A casa permaneceu com a família Finney por muitos anos, e vários membros da família faleceram dentro de suas paredes. No entanto, não há registros de que uma menina chamada Sally tenha vivido ou recebido tratamento ali. Mas talvez essas aparições que tantas pessoas afirmam ter experimentado não sejam os espíritos de mortos. Talvez sejam manifestações de outra coisa. Neste episódio do canal NewsWeb Doc, visitaremos a casa de Sally e revisitaremos as experiências assustadoras da família Pickman, que enfrentou encontros chocantes e perturbadores com algo que parecia dividir o espaço da casa com eles. No início dos anos 90, Tony e Deborah Pickman se mudaram para a 508, Rua 2 Norte. O que seguiu foi uma das assombrações mais bem documentadas da história, em grande parte graças à série de TV Avistamentos, que realizou várias investigações sobre o que chamavam de o fantasma do Heartland. Por conta disso, existem registros visuais de muitos dos fenômenos que a família testemunhou durante os 2 anos em que viveram na casa de Sally. Agora, vou compartilhar alguns dos incidentes mais notáveis durante a estadia de Deborah e Tony na casa. Há tantos relatos de encontros que eu recomendo fortemente que mergulhem em entrevistas com o casal se quiser saber mais detalhes. Mas, vamos continuar. Deborah, originalmente de Buffalo, sempre teve interesse no paranormal, embora nunca tivesse experimentado nada diretamente em sua juventude. Eles se conheceram no Kansas e compraram a casa em Atchison, enquanto esperavam o primeiro filho. Tony, por outro lado, não tinha interesse no paranormal, tendo sido criado como católico. Tudo começou de maneira relativamente tranquila quando eles se mudaram. No entanto, dentro de um mês, eles começaram a perceber ruídos estranhos e a observar as luzes piscando ou escurecendo. Eram ocorrências incomuns, mas nada que indicasse claramente algo sobrenatural. As luzes enfraqueciam enquanto assistiam à TV, e as correntes dos ventiladores de teto giravam, mesmo quando os ventiladores estavam desligados, parecendo que alguém as sacudia. Ainda assim, nada que não pudesse ser explicado por falhas elétricas ou correntes de ar. Entraram em contato com o proprietário, mas nunca conseguiram identificar nenhum problema elétrico. O bebê acordava várias vezes durante a noite, sempre que era colocado no berçário, mas quase imediatamente voltava a chorar. Embora isso não fosse incomum para um recém-nascido, a privação de sono começou a afetar o casal. A irmã de Deborah veio para ajudar, e o bebê dormiu tranquilamente a noite toda quando estava em outro cômodo. As interrupções do sono pareciam ocorrer apenas quando ele ficava sozinho no berçário. Certa noite, Tony passou pelo berçário e notou que a luz estava acesa, o que era curioso, pois o casal tinha acabado de chegar em casa. No assoalho estavam os bichos de pelúcia do bebê dispostos em um círculo. Tony foi até Deborah e sua irmã, que garantiram não ter mexido em nenhum dos brinquedos. Eles voltaram ao quarto e procuraram alguma explicação, mas não encontraram nada.
Cuidadosamente recolocaram os brinquedos nas prateleiras, apagaram as luzes e desceram as escadas. Quando chegaram ao térreo, ouviram as luzes se acenderem novamente. Subiram de volta e, para a surpresa de todos, os bichos de pelúcia estavam novamente no chão com as luzes acesas. Essa foi a primeira vez que algo aconteceu na casa que o casal não conseguiu entender. Mais uma vez, eles apagaram as luzes e desceram. Dessa vez, as luzes não se acenderam novamente, mas 15 minutos depois, quando Débora subiu, os bichos de pelúcia estavam novamente espalhados no chão do quarto escuro. Todos decidiram passar a noite juntos no quarto principal, com o cão da família de guarda e a porta bem trancada. Falando no cachorro, ele não gostava de entrar no berçário e muitas vezes era visto parado na porta, latindo para o que parecia ser o vazio. A partir desse ponto, as coisas começaram a se intensificar. Tony passou a ouvir passos subindo e descendo as escadas à noite. Isso acontecia com frequência, e ele pensava que eram seus gatos correndo pela casa. Uma noite, depois de ser mantido acordado por esses sons, ele desceu para pegar os gatos e pará-los, mas não os encontrou. Ao olhar para a escada escura, ele ouviu os passos se aproximando rapidamente e sentiu o que descreveu como um vento gelado atravessando seu corpo, seguido pelo som inconfundível do riso de crianças. Certa tarde, enquanto Tony tirava uma soneca, ele se sentou de repente, olhou fixamente para Débora e disse: "Ele é meu", antes de se deitar novamente. Isso aconteceu no início da assombração, e Débora pensou que ele estivesse apenas sonhando. Outro dia, as fotos de família que estavam penduradas nas paredes ao longo das escadas foram encontradas viradas de cabeça para baixo, com o vidro de uma delas rachado. Além disso, as velas da casa derretiam de forma inexplicável. Em um caso, uma vela ainda estava envolta em plástico, que havia derretido na vela. Eles notaram uma pequena marca de mão na cera, mas o pavio não estava queimado, como se algo quente tivesse pressionado a vela. Eventualmente, o casal começou a pedir ajuda, o que levou uma equipe de investigação a visitar a casa. Embora inicialmente cética, a equipe ficou intrigada com as histórias da família e, após capturar evidências convincentes, voltou várias vezes para atualizações. Durante as investigações, a identidade da família foi mantida em sigilo, especialmente a de Tony, que não queria que ninguém soubesse que ele estava vivenciando tudo isso. Somente após várias investigações, o casal concordou em revelar sua identidade. Pequenos incêndios isolados surgiam pela casa, aparecendo e desaparecendo repentinamente. Uma vez, durante uma festa de família, uma boneca foi encontrada pegando fogo nas escadas. O mais curioso era que o fogo parecia afetar apenas áreas específicas dos objetos, quase como se a chama tivesse surgido de dentro para fora. Esses incidentes foram até capturados pela equipe de investigação durante suas visitas. Tony começou a acreditar que o responsável por essas ocorrências poderia iniciar um incêndio mais sério, capaz de destruir a casa. O pensamento mais perturbador era o medo de que esse algo pudesse provocar um incêndio no berço do bebê. A família que viveu na casa antes dos Pickmans também relatou incêndios inexplicáveis, incluindo um episódio em que a moldura da janela do berçário foi vista em chamas. Débora passou a acreditar que estavam lidando com o espírito de uma menina que tentava chamar a atenção deles, ideia apoiada pelos médiuns trazidos pela equipe de investigação. Um dos médiuns afirmou que podia ver uma garotinha parada no topo da escada e até a chamou pelo nome: Sally. A família e a equipe de investigação ficaram surpresas com a precisão do nome. O médium afirmou que o espírito da menina apenas queria fazer parte da família e proteger o bebê de uma presença maligna. Débora se sentiu confortada por isso e começou a querer cuidar do espírito que passou a ser conhecido como Sally. No entanto, Tony não se sentia à vontade. Ele tinha a sensação de que Sally estava muito mais interessada em chamar sua atenção, mas de uma maneira nada amigável. Certa noite, Débora saiu do banho e encontrou Tony reclamando: "Ela me mordeu." E de fato, havia uma marca de mordida em sua perna. Esse foi o primeiro incidente que causou dano físico a Tony, mas certamente não seria o último. Logo, ele começou a encontrar arranhões profundos em sua pele.
alguns dos quais sangravam e eram acompanhados por uma dor aguda. Outras vezes, eles apareciam sem que ele sentisse dor. Parecia que algo naquela casa não gostava de Tony. Uma manhã, depois de voltar de seu turno da noite, Tony estava na cozinha pegando um copo de suco quando viu uma garotinha parada na entrada do porão. Ela usava uma roupa antiga, algo que uma criança poderia ter usado para seguir a igreja no século anterior. Ela olhou para ele com uma expressão de medo. Tony ficou paralisado, mas foi a percepção de que ele podia ver através dela que o tirou de seu estado de choque. Ele deixou o copo cair e correu para contar a Deborah. Mais tarde, Tony desenhou o que havia visto. E, curiosamente, um antigo morador da casa afirmou ter tido uma amiga imaginária quando morava lá na infância. Ao ver o desenho de Tony, o antigo morador reconheceu imediatamente a menina como sua amiga imaginária, a quem chamava de Sally. Em outras ocasiões, Tony viu o que acreditava ser Deborah passando por ele no corredor. A figura era idêntica a ela, exceto que estava usando o que parecia ser um uniforme antigo de empregada, com o cabelo preso em um coque. Mesmo assim, Tony estava convencido de que, fosse quem fosse, tinha o rosto de Deborah. Ele a seguia até um cômodo, mas a aparição desaparecia ao entrar. Como já mencionamos, não há provas que indiquem que uma criança chamada Sally tenha falecido naquela casa. Tony viu mais de uma aparição nesse local, e o que quer que estivesse ali parecia assumir a forma de entes queridos, ou de uma criança pequena, como se quisesse parecer inofensivo e baixar a guarda das pessoas. Contudo, suas intenções pareciam ser bem mais sinistras. Isso possivelmente foi reforçado pelo próximo evento que Tony vivenciou. Agora, Tony ouvia arranhões vindos das paredes quando estava deitado na cama. Ele dizia que parecia haver 6 ou 7 pessoas sussurrando dentro das paredes, mas nunca conseguia entender o que diziam. Uma noite, enquanto estava deitado, viu partículas de poeira flutuando pela janela, mas essas partículas começaram a ficar mais escuras e maiores. Elas foram em direção à cama e lentamente assumiram a forma de uma mulher mais velha, vestida de preto. Ela flutuou em direção a Tony, enquanto as gavetas de ambos os lados da cama abriam e fechavam, e o colchão de água onde ele estava deitado balançava de maneira violenta. Tony não conseguia gritar. A mulher se aproximava cada vez mais, esticando o braço em direção ao seu pescoço, e ao gritar "Eu vou", tentou agarrá-lo. De repente, a mulher se transformou em uma enorme ave negra e desapareceu, enquanto os móveis pararam de se mover instantaneamente. Tony começou a gritar desesperadamente por Deborah, tentando abrir a porta sem sucesso. Deborah estava do outro lado do corredor com o bebê e não ouviu nada além dos gritos de Tony. Esse poderia ser interpretado como um caso isolado de paralisia do sono, mas considerando todos os fenômenos que aconteciam na casa, se torna mais difícil de descartar. Tony começou a temer pela sua sanidade. Essa não foi a única visita noturna de uma criatura que mudava de forma. Em outra ocasião, ele viu o que parecia ser a garotinha se aproximando de sua cama durante a noite. Ela estendeu a mão várias vezes, mas Tony continuou resistindo. De repente, a menina soltou um rosnado e começou a se transformar em outra coisa. Uma criatura de 4 patas, com vermes pendurados em sua carne em decomposição. As experiências de Tony na casa se tornavam cada vez mais perturbadoras. Os arranhões, as visões e os sons pioravam a cada visita da equipe de investigação. Os membros da equipe verificavam se Tony apresentava novos arranhões sempre que ele ficava sozinho, como quando ia ao banheiro, para garantir que ele não os estivesse causando a si mesmo. Muitos dos membros da equipe eram céticos, mas testemunharam arranhões surgirem no corpo de Tony diante de seus olhos. Em um dos episódios, uma marca de arranhão começou a se formar no estômago de Tony, e com choque a equipe viu a inscrição das iniciais MC aparecerem em sua testa. Essas iniciais coincidiam com as de Michael C. Finney, homem que havia construído a casa. Tony revelou que, com o tempo, começou a se sentir uma pessoa completamente diferente. Ele ouvia vozes em sua cabeça, dizendo coisas terríveis, como mandar matar Deborah. Nos últimos meses, sempre que Deborah passava por ele, Tony era tomado por um desejo intenso de machucá-la, de tirá-la do caminho. Quando ele saía da casa, esses pensamentos desapareciam, mas dentro dela, ele era consumido por uma raiva sombria.
Em sonhos vívidos, Tony se via cortando a garganta de Deborah com uma faca de açougueiro. Uma manhã, após acordar com pensamentos odiosos, ele foi até a cozinha e pegou uma faca. Mais tarde, encontrou seu gato de estimação inconsciente. No mesmo dia, ao voltar para a casa da família, ele encontrou o gato esfaqueado e preso ao balcão da cozinha. Tony não se lembra de ter machucado o animal, mas está convencido de que deve ter sido ele. Um fato que ainda o atormenta até hoje. Ele se envergonha profundamente desse incidente, assim como dos pensamentos sombrios que tinha em relação a Deborah. Ele compartilha sua história para alertar as pessoas sobre o quão perturbadoras podem ser assombrações desse tipo. Havia uma escuridão naquela casa, seja ela causada por algo sobrenatural ou psicológico, que estava transformando Tony em alguém que ele mal reconhecia. Ele procurou ajuda psicológica, mas não havia nada de errado com ele clinicamente. A única maneira de se livrar desses impulsos violentos era sair daquela casa. Muitos se perguntam por que Tony e sua família não simplesmente saíram da casa. A resposta envolvia uma mistura de curiosidade e a necessidade de reunir mais informações para entender o que estava acontecendo. Tony tentou conversar com Deborah sobre o quanto as coisas estavam piorando, mas ela estava tão fascinada por tudo aquilo que não percebia os efeitos negativos que a assombração estava tendo em seu marido. Hoje, ela admite que suas reações na época não faziam sentido, mas naqueles momentos, ela estava cega para o perigo real. Certo dia, Tony foi jogado pelos degraus da escada, quebrando alguns deles, como se algo estivesse tentando arremessá-lo por cima do corrimão da escada. Esse foi o evento que fez Deborah perceber que algo estava realmente errado e que eles precisavam sair da casa. Em cerca de 3 semanas depois de terem saído, começaram a refletir sobre o que tinha acontecido. As pessoas perguntavam como eles haviam ficado tanto tempo lá, mas eles explicavam que o fenômeno ocorria de forma intermitente. Às vezes cessava completamente, o que os fazia questionar se tudo estava apenas em suas mentes, ou se de fato havia algo ali. Então o fenômeno recomeçava, com pequenas manifestações de atividade paranormal que, com o tempo, se tornavam mais sombrias e violentas. Dizem que o porão da casa de Sally é um ponto crucial para os eventos estranhos na residência. Há uma área nos fundos onde alguns tijolos foram removidos, deixando um buraco escuro. Tony afirmou que nunca teve vontade de descer ao porão e evitava o local sempre que podia. Após os Pigmans saírem da casa, outra mulher se mudou para o lugar. Algum tempo depois, o proprietário foi chamado porque a mulher aparentemente estava destruindo o imóvel. Ele a despejou e, ao visitar a propriedade, encontrou o porão com estranhas marcas e nomes nas paredes. No centro do chão, a mulher havia pintado um pentagrama. Aparentemente, essa mulher vivia isolada, com poucos pertences na casa, e parecia estar usando o local principalmente para realizar rituais. Muitos pesquisadores paranormais e programas de TV investigaram a casa de Sally, incluindo o famoso programa Ghost Adventures, no qual os apresentadores trouxeram Tony e Deborah Pigman de volta à casa. Tony relatou que, ao longo dos anos, tantas gravações de vozes infantis foram capturadas que ele começou a se sentir culpado, como se não houvesse algo demoníaco na casa, mas sim espíritos de crianças tentando se comunicar. Isso o fez retornar à casa mais uma vez. Tony vivenciou uma série de interações violentas, incluindo vergões que apareciam em seu pescoço. Outros visitantes também relataram arranhões e presenciaram fenômenos inexplicáveis. Tony não está sozinho. Muitos que visitam a casa de Sally compartilham experiências assustadoras, mas há algo que sempre os atrai de volta, como se algo no fundo de suas mentes os dissesse que precisam retornar. A casa de Sally se tornou um destino popular entre caçadores de fantasmas ao redor do mundo, e muitas investigações foram realizadas ali. O que chama a atenção é que tantas outras pessoas parecem ter experimentado coisas que confirmam, de certa forma, o que os Pigmans relataram. Vou deixar uma evidência específica registrada durante uma investigação na casa de Sally. Tento não expressar minhas crenças pessoais neste canal, mas gosto de me considerar um cético otimista. Não tenho provas da existência de fantasmas ou qualquer fenômeno paranormal, mas parte de mim espera que isso seja verdade.
Gosto de contar as histórias da forma como foram originalmente relatadas. Quando se trata de evidências sobrenaturais, nunca vi ou ouvi algo que me fizesse acreditar completamente. Embora alguns fenômenos de voz eletrônica sejam realmente perturbadores, parte de mim sempre acha que podem ser facilmente forjados ou resultar de um som distante de origem mundana. O podcast Lendas Incríveis realizou uma investigação na casa de Sally em 2018. Se você não conhece o programa, vale a pena conferir. Eles geralmente mergulham fundo em histórias inexplicáveis e tentam, da melhor forma possível, provar ou refutar os fatos, mantendo uma abordagem equilibrada. Não são um programa de caça-fantasmas sensacionalista e não exageram nas histórias. Eu recomendo muito a série deles sobre a casa de Sally, se você tiver interesse. Eles cobrem horas de investigação, entrevistas com os Pigmans e outras pessoas envolvidas na casa, além de realizarem suas próprias análises, tentando até desmascarar algumas evidências. Bom, pessoal, era essa a história de hoje e esperamos que tenham gostado. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um comentário e um like. Isso é muito importante para nosso crescimento. Até o próximo vídeo.